Opa, estamos chegando, hein? Estamos chegando ao vivo. Hoje, uma participação mais do que especial. Estaremos aqui com o treinador da Portuguesa, Fernando Marchiori, está aqui nos atendendo nesse momento ruim, né? Momento de quarentena. Todos os jogadores da Portuguesa, todos eles ali resguardados, todo mundo tomando conta da cidade, de suas respectivas saúdes, né? Então, a gente está aqui interagindo com o torcedor, batendo um papo com os jogadores da Portuguesa e agora também trazendo o nosso treinador rubro-verde, o Fernando Marchiori. Eu, Rossano Campos, tenho um enorme prazer de estar com vocês aqui nessa live super especial, como eu falei. Agradeço de coração todos vocês conectados conosco, agradeço pela audiência. Hoje falaremos bastante de Portuguesa. É bacana, é gostoso falar de Portuguesa. Um tempão sem futebol e a Portuguesa prejudicada. A Lusavinha naquela crescente. Nosso treinador pode falar isso já já aqui pra gente. Já já ele vem falar. Portuguesa vinha conquistando resultados muito bons, né? Resultados que iriam dar aquele up para uma futura classificação e depois nos mata-matas, aí a camisa podia pesar um pouquinho, né? Treinador da Luz aqui conosco. Ó, se a gente falar um pouquinho de números, ó, eu até anotei aqui, antes de chamar o nosso entrevistado, foram 7 jogos no comando da Portuguesa. 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 7 gols a Portuguesa fez sob o comando do treinador Fernando Marchiori e apenas 4 gols tomados. Só que tem um detalhe, viu, torcedor? Desses 7 jogos, 5 o treinador da Portuguesa junto à sua equipe passou em branco, sem tomar gols. Respectivamente, falando em números, Portuguesa tomou gols apenas no jogo do Atibaia e naquele jogo de São Bernardo. Marchiori praticamente desceu do ônibus e já foi treinar o time. É mais ou menos isso, né, professor? Já já você entra aqui conosco. Você foi lá para o jogo de São Bernardo, você começou a chamar o pessoal, ó, o número 7, ó, o número 9, ó, o número 11. Marchiori vai falar isso daí. São Bernardo 2, Portuguesa 0. Portuguesa 2, Monte Azul 0. Penapolense 0, Lusa 1. São Caetano 0, Portuguesa 0. Lusa 3-2 naquela virada contra o Atibaia. Que coisa maravilhosa. O treinador vai falar, não vai acontecer isso tão cedo não, viu? De novo, né? Novamente. Audax e Portuguesa 0-0 e a Portuguesa ganhando o seu último jogo com portões fechados. Vitória por 1-0. Professor, aqui, você conectados conosco aqui, o professor vai entrar já já. Já tá aí o nosso professor Fernando Marchiori. O que você achou dos números aí? Eu errei alguma coisa? É isso mesmo? Tá certinho? Vai pra campanha que você fez a sua chegada. É um prazer enorme tê-lo conosco aqui no Soldado News. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Rossano. Que prazer poder falar com um amigo, né? Muito obrigado pelo convite. É um imenso prazer estar participando desse programa maravilhoso aí junto a vocês, tá? E parabéns pelo vosso trabalho. E não, é isso aí. Graças a Deus, Deus tem abençoado e tivemos um início aí muito bom, né? E isso é muito bacana, muito importante, mas é graças a todos os envolvidos aí no trabalho e principalmente aos nossos atletas. E como é que tá essa quarentena aí? Como é que tá você em casa? O pessoal já tá querendo te expulsar aí já ou não? Tá todo mundo aguentando você aí? Como é que tá as coisas? Que aqui do meu lado, a mulher vira pra mim e fala assim, não aguento mais você, tem que começar logo esses jogos, né? Exatamente. A esposa, a dona da pensão aqui, a patroa, é maravilhosa, mas acho que ela já não aguenta mais a gente em casa, viu? Né? Tá curtindo, bem curtindo a família, né? Com certeza, graças a Deus é um momento, né? Assim, triste, mas ao mesmo tempo de a gente estar com quem a gente ama, né? Quem a gente tá junto, tá na parceria, né? Com a família, e isso é bacana, né? Então temos que, tendo a infelicidade de um lado, tirar proveito desse pelo outro, de estar com as pessoas que amamos. Torcedor da Portuguesa aqui conosco, vão eles conectados e vão eles emitindo suas respectivas opiniões, vão fazer perguntas aqui para o treinador da Portuguesa. Enquanto as perguntas vão surgindo aí, professor, você deve estar sentindo muita falta daqueles treinos, né? Aquela rotina de um treinador de futebol,
vai para o CT, treina, final de semana os jogos. Por mais que o treinador e o elenco, né, e os jogadores falarem que não gostam dessas concentrações, não gostam do hotel, gostam de ficar mais em casa, mas essa falta vem nesse momento, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Acho que nós somos privilegiados de fazermos o que amamos, né? Então, assim, não tem nada melhor do que isso, ainda mais no momento que nós vivíamos, né? Num momento bom, num momento gostoso. Então, acho que é muito prazeroso e isso faz muita falta. Faz com que a gente sinta muita falta e valorize cada vez mais essa profissão belíssima que temos, de poder levar alegria, né, para as pessoas, estarmos no mundo do futebol é maravilhoso. Professor, para aqueles que não te conhecem, né? Você é o professor, você é o treinador da Portuguesa, mas tem torcedor que nem sabe como que foi a carreira de treinador do Fernando Marchiori. Só conhece o treinador porque ele está hoje na Portuguesa. Lembrando ao treinador e lembrando ao torcedor da Portuguesa que o treinador da Lusa foi campeão no último Campeonato Paulista. Fala um pouquinho dessa sua carreira até chegar sob o comando da Portuguesa, professor. Eu comecei, né, numa situação semi-profissional para mim poder ter um período de adaptação, né, que foi o Clube Maccabi, né, da colônia judaica, da comunidade judaica, onde eu sou eternamente grato a eles, né, que me abriu essa porta. Então, ali comecei de 2009 a 2013, fiquei ali. Em 2013, o professor Hamilton estava no Luverdense, junto com o Sérgio Papelin, diretor de futebol, o Júnior Rocha era o treinador, e me concedeu a oportunidade de ir para lá e iniciar como auxiliar técnico no Luverdense. Conseguimos o acesso da Série C para a Série B em 2013, 2014 a campanha maravilhosa, onde fomos vice-campeão estadual, fizemos uma Série B muito boa e chegamos à terceira, quarta fase da Copa do Brasil, onde ganhamos do Corinthians em Lucas do Rio Verde. Em 2015 eu fui convidado para o Cuiabá, né, a começar como treinador mesmo. E logo no primeiro ano, 2015, fomos campeões da Copa Verde, fomos tricampeões mato-grossenses. Segundo semestre eu fui para o Maringá, onde jogou a Copa Paraná, fomos campeões com o Maringá. Então aquele ano tivemos a felicidade de conquistar 3 títulos no ano. 2016 voltei ao Cuiabá, cheguei na semifinal, aí tive problemas particulares, tive que me desligar. E 2016, no segundo semestre, agosto, setembro, o Maringá me contratou para um projeto de 2 anos, onde em 2017 fomos campeões paranaense, né, devolvendo o time à primeira divisão, e fomos bicampeões da Copa Paraná, onde levamos a equipe novamente à Série D do Campeonato Brasileiro. E posteriormente, em 2018, ficamos em 4º lugar no Campeonato Estadual, e em 2019 tive a oportunidade de vir para São Paulo, onde o Carlito, gerente de futebol que hoje está no Taubaté, junto com o Celso, né, o presidente do conselho do Santo André, o presidente Sidney e o Juraci, são pessoas que têm um carinho enorme a eles, uma gratidão gigante a eles pela oportunidade que eles me abriram aqui em São Paulo para que viesse para o Santo André e, graças ao bom Deus, fomos campeões, né, da Série A2 de 2019. Posteriormente, fui ao Água Santa, né, um clube também maravilhoso, onde tenho grandes amigos, onde sou muito grato a eles por essa oportunidade. E fizemos a Copa Paulista e iniciamos o Campeonato Paulista da primeira divisão lá e posteriormente voltamos à Portuguesa, onde tudo iniciou na nossa vida. Esse é o professor Fernando Marchiori, torcedor. Para vocês, para aqueles que não conheciam o treinador em outras agremiações, está aí, ó. Fernando Marchiori tem um baita de um currículo, por isso dos números que eu falei agora há pouco. Portuguesa deu aquela ascensão no campeonato, Portuguesa mal, lutando contra o rebaixamento. Com a chegada do treinador, a Portuguesa deu aquele up. Professor, como que era aquele time do Santo André quando você estava sob o comando lá do time do ABC? Qual que era o segredo daquele time que se classificou ali nas últimas rodadas, né? Não classificou-se em primeiro, segundo, classificou ali nas últimas rodadas, mas ao término do campeonato, sagrou-se o campeão paulista da Série A2, coisa que o torcedor da Portuguesa sonha e que aconteça para os lados do Canindé. O que você vê no Santo André, o que você via no Santo André como a maior qualidade daquele time campeão do ano passado? No Santo André nós sabíamos que nós íamos ter um início com instabilidade um pouco, por conta que nos reunimos e iniciamos o trabalho um pouco mais tarde, né? Não conseguimos ter um trabalho
iniciando em novembro, dezembro, para que você pudesse manter, né, focar numa preparação dos atletas, para que você pudesse respeitar todas as etapas, né, de condicionamento, de preparação, do perfil tático, técnico. Montamos a equipe muito rápido, porém as condições financeiras daquele momento nos deu a oportunidade simplesmente de começar um pouquinho mais à frente. E sabíamos que tínhamos que estar perto do G8, sempre perto do G8, para chegarmos nas 2, 3 últimas rodadas, principalmente chegar na última rodada, dependendo só das nossas próprias forças para entrarmos desse G8, se nós não conseguíssemos antes entrarmos classificados já num período antecipado. E foi o que aconteceu. Conseguimos chegar, né, na última partida, que foi inclusive até contra a Portuguesa, né, em Santo André, onde quem ganhasse entraria ali para o G8, e tivemos a felicidade naquele momento de entrar no G8. E a partir dali se começa um outro campeonato, aí é outra história, né? Você tem a vantagem do mando de campo, que é muito importante, é fundamental isso, porém, é só jogos que aonde quem errar menos, minimizar os detalhes, né, os mínimos erros que farão a diferença, e saber aproveitar e saber jogar esse tipo de jogo, ter um equilíbrio emocional, ter uma força mental muito forte para que pudéssemos, né, conseguir o objetivo, que era o acesso, e foi isso que aconteceu. Tivemos jogos duríssimos, porém o elenco foi fantástico, entendeu, assimilou, soube jogar pelo resultado, soube jogar, né, aqueles jogos de mata-mata de uma maneira fria e objetiva, e isso nos deu o acesso e, consequentemente, o título. E qual que é a semelhança daquele time do Santo André com esse time da Portuguesa? Você vê alguma semelhança nos dois times? Eu vejo um momento de crescimento, né? A Portuguesa está crescendo, né? Vínhamos crescendo num momento importante para chegarmos ali nessas últimas rodadas, como frisei, com chances, né, reais de classificação dependendo de nós. Então acho que isso era fundamental. Então essa energia, e a Portuguesa, essa energia também com a torcida, vinha num clima, num ambiente muito bom, o astral muito bom, psicologicamente os atletas assimilando de uma forma muito forte, mentalmente eles estavam muito fortes. Então acho que isso aí era fundamental, principalmente o entendimento tático, né? Aqui eu cheguei e só tive um jogador aqui na Portuguesa, que é o Rafael Toledo, que havia trabalhado comigo. Agora não, no Santo André nós montamos junto com a diretoria, porém a base, a espinha da equipe já me conhecia, então já sabia as nossas filosofias, nossas metodologias. Então acredito que mentalmente, e esses atletas, o poder deles de assimilação, da aceitação com a nossa chegada, com o desempenho do trabalho do dia a dia, com essa lealdade deles, acho que isso estava sendo um ponto positivo aí, para crescermos na hora certa, junto como foi a situação do Santo André. E você que teve o Santo André, você foi o comandante do Santo André ano passado, você conseguiu acompanhar agora? O Santo André manteve uma base para essa baita campanha que ele vinha fazendo antes da parada? Santo André manteve essa base ou não? Ou teve uma baita reestruturação? Não tem nada a ver aquele time campeão com você, e sim o outro time. Como é que está esse Santo André? Não. Foi completamente outra equipe, desmanchado. Retornou o Christian Meia, né, que havia trabalhado conosco. O Wellington também, o zagueiro que tinha sido emprestado ao Figueirense, retornou. E os demais eram os meninos. Mas aí foi mérito novamente da diretoria, com o professor Paulo Roberto, né, que criaram um grupo novo, e mérito todo do trabalho deles para essa campanha aí do Santo André maravilhosa aí que estavam fazendo. Seu contrato termina quando, Portuguesa, professor? Qual que é a validade desse contrato aí? Nós fizemos até o final do ano, né? Fizemos um contrato aí a princípio até o fim de dezembro. E já existe um acordo para uma renovação ou não? É só final do ano mesmo? Você já está recebendo propostas, está fazendo uma baita campanha com a Portuguesa, as propostas começam a chegar, né? Tivemos antes aí algumas situações, até quando no dia próprio, um dia, dois depois que acertei com a Portuguesa, tive proposta de Campeonato Brasileiro aí já da Série D, Série C, né, pra frente, especulação da Série C e proposta oficial da Série D, mas não, dei minha palavra ao presidente, ao Flávio, e é isso que a gente quer, era aceitar esse desafio e permanecer aqui, né? Então tem algumas coisas para frente, mas em nenhum momento cogitei isso, e cogito nesse primeiro momento, quero
quero seguir aqui, espero poder seguir nessa parceria com o presidente, com o Flávio por muito tempo aí, né, aqui dentro. Torcedores da Portuguesa já conectados, já começando as perguntas. A gente está aqui com o José Tavares, está perguntando da base, se você vai usar a base, como é que está a base. Lembrando que com essa nova diretoria, a base vai fazer parte junto aos profissionais, né? Antes eram separados, agora a base vem junto aos profissionais. Então é a pergunta do José Tavares, como é que está essa base? Achei uma situação do nosso presidente muito bacana, né? Uma situação muito sábia dele, principalmente nos dias de hoje, você poder resgatar um clube do tamanho da Portuguesa, acho que é fundamental você ter essa categoria de base junto, né? Então, assim, a nossa ideia, nosso intuito é ter um trabalho de unificação entre profissional e base, para que nós possamos, né, ter daqui a alguns anos bons frutos de atletas formados dentro da Portuguesa, né? Daqui a pouco que você tenha 30%, 40% aí desses meninos, né, sendo da nossa base, que possam estar vestindo a camisa do profissional. Mas para isso requer tempo, porque a base, né, estava terceirizada, então precisa agora criar um processo todo de readaptação, de organização, para que isso possa acontecer. Não adianta a gente falar aqui que é a base de hoje para amanhã, porque não é isso também, né? Já temos 10 jogadores aí, atletas, treinando com nós desde a nossa chegada e esperamos aí utilizá-los, esperamos, né, conhecê-los para que esses atletas possam estar à nossa disposição. Porém, de uma forma gradativa, de uma forma coesa, equilibrada. Não adianta hoje falar, porque hoje a Portuguesa não tem, né? Então ia reiniciar um novo trabalho para isso, que está reiniciando e sendo muito bem executado pelo Flavinho, pelo nosso presidente, e eu fiquei muito feliz porque dentro da nossa contratação foi uma dos pilares que ele nos colocou à disposição para que nós possamos ajudar e auxiliar também nessa integração. Então eu fico muito feliz com isso, espero que a gente tenha uma grande participação também nesse processo. Luiz Martins perguntando aqui para o treinador Fernando Marchiori se ele não acha que o seu time precisa daquele camisa 10, que dita o ritmo de jogo, que vira, um cara cadenciado, um cara que impõe velocidade. Luiz Martins, o nosso internauta, perguntando para você, professor. Hoje, quando nós chegamos, nós só tínhamos 4, 5 vagas, né? Então, assim, nós fomos atender de imediato algumas carências maiores que nós achávamos importante para aquele momento. Então, não conseguimos, né, um jogador com essa característica. Então, optamos também por exemplo, trouxemos o Lucão, que é um meia atacante, porém o Lucão faz 3 funções, né, porque você já tem um número reduzido de atleta no elenco, e essa impossibilidade de contratar jogador que está no futebol paulista inscrito, né, nas divisões A1, A2 ou A3, você tem que ir fora para buscar, e muitos clubes, né, não aceitaram liberar alguns atletas naquele momento, então por isso não conseguimos algum atleta, mas sempre gosto de ter um atleta desse na nossa equipe. O ano passado, quando fomos campeões, nós tínhamos o Christian, camisa 10, que era bem essa característica também. O professor e a torcida aqui conectada. Pera aí, colocar o professor aqui, que o professor saiu daqui. Torcida conectada conosco aqui. Torcedor vem fazendo as suas perguntas. Professor, quando você chegou na Portuguesa, você tinha uma noção da Portuguesa sem estar trabalhando nela. Chegando na Portuguesa, você já não tem mais aquela noção que você teria quando não treinava. O que você achou da Portuguesa, chegando nela, fazendo parte da Portuguesa, em termos de nome, história, estrutura e, claro, a sua maior paixão, que se chama Leões da Fabulosa, a sua torcida leal ao time, como sempre foi, professor? Eu acho que a grandeza da Portuguesa todos sabem, né? Não haja visto aí que com todos que você falam, todos lamentam, né, aonde a Portuguesa se encontra hoje. Então acho que isso mostra a grandeza do clube, a tradição que o clube tem, a história que o clube tem. Então, assim, muitos torcedores de outras agremiações grandes tem, né, uma identificação carinhosa com a Portuguesa. E isso é muito bacana, né? Isso é muito bonito de se ver. Então nós sabíamos disso. Porém, isso tudo hoje
ajuda muito, mas você tem que conseguir dentro de campo, né? Hoje o futebol mudou muito em relação a isso. Hoje você tem que se reorganizar, você tem que ter credibilidade, você tem que entender o momento, né, para que as coisas possam voltar ao normal. E o que mais me identificou e me chamou a atenção foi no primeiro papo com o presidente, com o Flávio, né, essa colocação deles para isso, desse novo projeto, essa credibilidade que eles passaram. Então, acho que isso aí é o que vem acontecendo com a Portuguesa, né, Rossano? Isso eu acho que é fundamental. Se você pegar para que essas outras coisas possam caminhar, nada mais justo do que você reorganizar. E isso vem sendo feito com muita maestria pelo presidente e todo o seu grupo de apoio, né? Todos que o ajudam, né? Então ali no futebol com o Flávio, todos os envolvidos. Então eu falo que assim, agora é o tempo natural das coisas que vai fazer com que o trabalho, você se sacrificando, se dedicando, possa com esse apoio da Leões da Fabulosa, que é fantástico, essa união perfeita, possa fazer com que esse número um, hein, professor? Número um, para que essa união possa voltar a ser grande, voltar a estar onde merece, né? Então é isso que a gente vem mostrando para os atletas e o que os atletas sentem também, todos nós no nosso dia a dia, nos nossos jogos, de entendermos que é mais importante para todos nós ficarmos marcados positivamente de um retorno, né? De a gente participar, termos o privilégio de participarmos num ano tão importante desse da Portuguesa para um retorno dela e uma reconstrução da Portuguesa num momento difícil. Já emendando com essa pergunta, você falou da torcida Leões da Fabulosa, torcida da Portuguesa, lembrando que ela é a número 1 em públicos no estádio, né? A Portuguesa lidera esse ranking aí da torcida que mais vai nos jogos. E tem torcidas aí que vão ao estádio, como o 15 de Piracicaba, que tem uma torcida lá, quando joga em Piracicaba, o 15 é complicado de ganhar deles lá dentro, e a torcida sempre comparecendo. Professor, o pessoal da torcida Leões da Fabulosa, olha, deixar o professor aqui em calças curtas é sacanagem, mas você vai preparando aí, tá? Você vai preparando. O torcedor da Portuguesa, os torcedores da Portuguesa Leões da Fabulosa, lembrando que são vários os grupos do WhatsApp, e a gente colocou lá que a entrevista aconteceria com o professor. Sabe o que o pessoal da Leões pediu para o senhor fazer, professor? O quê? Fazer aquele uau da torcida, sabe aquele uau do Leão? Manda o professor Marchioli fazer aquele uau do Leão. Mas fala pro professor fazer um uau da hora, porque senão vai parecer um gatinho, se parecer um gatinho. Aí eu vou deixar pro final da live pro professor tentar se preparar para fazer esse uau da Leão. O Guilherme, presidente da Leões da Fabulosa, falou, fala pro professor fazer o Leão aí ao vivo. Eu falei, será que ele consegue? Então o professor vai se preparando. O professor tá fazendo leão no dia a dia para eles lá, ó, fazendo as coisas acontecer, né? E essa torcida da Portuguesa aí, se tiver de continuar o campeonato, que falta faz essa torcida da Leões da Fabulosa nas arquibancadas desses 3 jogos restantes, professor? Não, pelo amor de Deus, nós vimos isso portões fechados, né? Nos portões fechados contra o Rio Claro. Nossa, na nossa casa, nós vimos de um bom resultado novamente fora e falamos com o apoio deles, vai ser uma energia maravilhosa. Nós vamos fazer um verdadeiro caldeirão, né? Para que conseguimos mais um passinho. Temos que passar por essas adversidades e tenho certeza que se retornar, vamos estar juntos como eles sempre tiveram e aí vamos, né, cada vez mais somarmos forças para que possamos junto aí conquistar aí o primeiro objetivo. Luiz Pina, nosso internauta. Professor, qual jogador da Portuguesa que para você é essencial? É aquele maestro do time, o seu principal jogador, aquele que não pode sair do time de jeito nenhum. Se sair, quebra o seu time entre os titulares, professor. Mas não tem um. Eu acho que o que nós conseguimos. Que você ia falar isso daí. Imagina, mas não é por isso, não, porque eu sou muito adepto do fator coletivo, e eu acho que o coletivo nosso vem sendo muito bom. Como você frisou, por exemplo, se a gente pegar aqui e citar seria muita injustiça, porque nós ficamos 5 jogos sem tomar gol. Olha isso, começando lá da frente, né, com o Wallace ajudando,
Jobinho ajudando, né? Então, assim, isso tudo é mérito de todos. Então, eu acho que tem dia que um tá melhor, o outro não, e aí você vai sentindo aquilo, um vai ajudando o outro, um vai dando suporte aqui, o outro vai dando suporte lá, mas eu acho que ali você conta com atletas que faz várias funções e que eles aparecem coletivamente, muitas vezes não aparecem individualmente, porque eles se doam por uma parte coletiva, eles se doam por uma disciplina tática. Então isso aí é o que eu valorizo bastante, né? E muitas vezes a gente vê alguns jogos, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. O jogo contra o Atibaia, né? Nós, alguns momentos do segundo tempo pressionando, mas porém o Jobinho não estava naquele dia, porém eu conheci o Jobinho e tinha o feeling, a confiança que o Jobinho é um jogador que se sobrar ele, né, vai decidir, vai isso, vai aquilo, e aconteceu. Então assim, mesmo não estando num dia muito bom, mas você tem essas coisas por já ter trabalhado, por conhecer o dia a dia, né? Então são algumas coisas assim que eu falo, mas a importância do que eu mais prezo mesmo é a parte coletiva. E você vem acompanhando os jogadores da Portuguesa aí, o trabalho deles. Tem aquele jogador mais preguiçosinho, tem aquele jogador, não, eu vou aqui dar um up danado quando o campeonato voltar, eu preciso, não 100%, mas eu quero estar ali beirando ao 100%. Fala um pouquinho desse elenco da Portuguesa, professor. Quem é o mais chato? Quem é o mais alegre? Sabe o que o Dida confidenciou para nós aqui, para mim, para o Soldati? Que o cara que mais canta mal no elenco é o Kaique, que ele não suporta ver o Kaique cantando. Então, como é que é esse elenco aí? Quem é o cara que cobra mais, aquele líder nato, fala, vamos lá nos jogos. Como é que é esse elenco da Portuguesa aí? O mais alegre, o mais triste, o mais chato? Não, eu acho que a nível de alegria todos, pô, é um grupo aí que foi montado, né, pelo pessoal anterior, pelo Moacir, de uma maneira bacana nesse aspecto. Pô, eles têm uma alegria, uma energia, brincam, sacaneiam entre eles, é muito gostoso, é muito boa a convivência deles, né? O pessoal lá fala muito do DJ Kaique lá, né, que as músicas do Caicão lá, né? Não O dá. Dida fala que é insuportável escutar ele. Mas você vai pegar nível Ele de falou que a única coisa boa, professor, da quarentena é essa, que ele não precisa mais ficar escutando o Kaique. Os atletas são bem responsáveis, né? Um grupo bacana disso. Se você pegar, pô, o Vinícius Pedalada, né? Pô, ele tem uma liderança, o Dida, o William Magrão, Ranielli, né? Pô, Toledo. Então, assim, Lucas Siqueira. Você vê, ó, todos têm, né, meu? Então, é muito bacana isso, né? E em relação aos treinamentos, nós temos um aplicativo, né? Com o nosso preparador físico, o professor Hamilton, o professor Carlinhos e o Sampaio, né? Fisiologista, estavam juntos, que mandavam esses trabalhos, esses treinamentos para os nossos atletas, e eles respondem esse aplicativo, né? Então tem lá um índice de carga que cada trabalho é estudado pelo nosso preparador físico, que coloca para atingir tal índice, e por ali, pela resposta deles, a gente tem um controle, mais vídeos que chegam deles treinando, né? Então ali a gente consegue ter um controle dos atletas sobre esses treinos paralelos. Rafael Pascoal, um torcedor da Portuguesa fanático, dentre outros e muitos fanáticos que aqui estão acompanhando a gente aqui no Facebook, aqui na live, perguntando para o treinador Fernando Marchiori se você já pode dizer nomes, Rafa. Eu tenho certeza que ele não vai falar. Também seria antiético o professor falar isso com o campeonato ainda para terminar. Mas vocês já conversaram, vocês, com a diretoria da Portuguesa, quais jogadores permanecem? Quais futuras contratações? Lembrando que a Portuguesa poderá fazer substituições ao término da primeira fase. Já foi conversado isso? Quem vai ser liberado? Quem vai ser dispensado? Futuras contratações para esse elenco da Portuguesa? Rafael Pascoal. Não temos nem como falar disso. Nos faltam 3 jogos. Não sabemos nem, né? Estamos fazendo de tudo aqui para classificar em primeiro lugar, né? Então isso aí é um absurdo. E eu quero classificar e quero que esse elenco aqui a gente possa, né? E dando sequência nas situações, vai depender muito das condições. Aproveitar até o ensejo aqui, ô Rossano, para dentro disso parabenizar o nosso presidente, a nossa diretoria. Tudo que eles estão fazendo, ó, pagou março, né? CLT lá integral, fez a imagem. Agora para abril a mesma coisa, com toda essa pandemia, dando todo o suporte, pensando em levar o arroz, feijão para dentro da casa de todos ali os envolvidos, né? Então, assim, nós não temos como pensar em outras coisas,
sendo que é um momento que o presidente está assumindo isso, que nós estamos tendo perdas de patrocinadores, está fazendo isso do bolso dele. Então, assim, como é que nós vamos pensar nisso na frente? É uma situação impossível, né? Não sabemos data de reinício, não sabemos se vai ter reinício, não sabemos como vai ser. Então, assim, não tem como, mas quando o momento está ruim, né, e todos gostam de criticar, de falar, também nós temos que enaltecer, né, esse gesto, essa maneira, nesse momento tão triste, tão difícil que o mundo está vivendo, o esforço do nosso presidente. Então eu queria deixar aqui para ele, a nossa diretoria, os parabéns em público, porque assim, só eu sei que nós estamos em reuniões constantes, diárias, 4, 5 por semana, 3, 4 daqui, tendo perdas grandes aí de patrocínio, de entrada que teria, tendo que se reinventar todo dia, a cada momento, né? Então isso é muito difícil, isso é muito difícil. Então não poderia deixar de valorizar nesse momento. Por exemplo, nós mesmo, eu mesmo, vou falar do meu caso com a minha comissão, nós viemos aí para ajuda de custo para poder estar com ele e ajudar ele nesse momento, entendeu? Então isso eu quero reforçar, porque é pouca gente que sabe disso, né? Então não tem como a gente pensar em contratação, não tem como a gente pensar no que vai ser para frente, né, gente? Temos que pensar em que esse momento passe logo e se vá ter esse término de campeonato, que era o que mais nós gostaríamos que tivesse. Nossa live bombando aqui, professor, muitos conectados aqui, bombando ao vivo. Expedito Almeida e Almeida, o Rossano tá pulando as perguntas. Não tô não, Expedito, é que às vezes pode correr e a gente não consegue pegar em tempo real. O professor deixou a gente bem à vontade de fazer as perguntas para ele, e ele vai respondendo as perguntas à medida que a gente consegue fazê-las ao professor. Francisco Alberto, falando que não tô fazendo as perguntas dos internautas. Eu tô sim. Manda de novo aí, Francisco Alberto. Faz de novo a pergunta que a gente vai reportar aqui pro professor. É que vai pulando, a audiência tá bombando aqui na nossa live. Rodrigo Garcia aqui conosco. O Luiz Martins também. Luiz Martins falando do Christian. Você trabalhou com o Christian, um baita do jogador. Dá para trazer ele para Lusa, professor? Luiz Martins perguntando. Então, nesse momento de Campeonato Paulista da Série A2, não, porque ele já foi inscrito pelo Santo André, né? Então, um atleta que já foi inscrito não pode jogar em nenhuma das outras divisões do futebol paulista. Essa é uma dificuldade que teríamos. Nós só poderíamos buscar atletas que estiveram em outro estado. E o José Tavares falando que tem clube que já está desmanchando os seus elencos e perguntando: a Portuguesa vai acontecer um desmanche se o campeonato não voltar? Lembrando que são vários os contratos que estão terminando. O que você pode falar desses contratos, professor? Vários são os contratos agora dos jogadores, vários deles não terão contratos. Como é que vai fazer para dar andamento nesse campeonato se ele futuramente voltar para ter o seu término no Paulista da Série 2? Vamos lá, Rossano. Nas reuniões que tiveram entre a Federação Paulista, o grande presidente Reinaldo, que faz um trabalho com o Mauro Silva fantástico, né? A federação mais organizada do país aí, né? Disparado. Haja visto que os campeonatos paulistas são os mais fortes que tem, né? Por eles, né? Então, assim, o que acontece? O próprio presidente Reinaldo, na reunião, mencionou, e nas suas entrevistas eles mencionam, para que nenhum clube nesse momento renove contrato. Porque não tem data, não sabe-se, é uma situação da doença que é dia a dia. Olha isso, estamos com 400 mortos por dia. Que jeito vai falar que vai voltar ao futebol aqui em São Paulo nesse momento, daqui 15 dias, 30 dias? É uma situação impossível, né? Por esse período, por esse momento. Então, como é que o clube renova contrato com esses atletas se está perdendo receita? Da onde nós vamos tirar receita para pagá-los? É uma situação muito difícil, muito delicada. Então, o que nós, em reuniões, decidimos? Vamos conversar com os atletas, criamos um plano, né, para que, se eles toparem, né, nesse momento, como foi feito comigo e com a minha comissão, que eu deixo claro, né, de ajudar a Portuguesa e reconhecer todo o esforço que o nosso presidente está fazendo nesse momento. Então, para que a gente possa ter qualquer coisa de garantia para o futuro, a nível desses atletas ficarem ou não, é muito difícil. Vai depender desse nosso papo que nós vamos ter com eles, e vai depender da particularidade deles entenderem a situação, né, do momento, para que eles possam abraçar
o que vai ser proposto e quererem seguir, porque não tem outra forma nesse momento. Adalberto Gomes também fazendo a sua pergunta para o professor, se alguém já renovou o contrato. A resposta do professor é mais ou menos isso que ele falou, né? Tá tudo ainda em haver, não dá para responder muita coisa. O Marlo Sobrinho Maier, lá de Curitiba. Marlon, um abraço para você, meu amigo. Mandando um abraço para o professor. José Tavares também aqui conectados conosco. Salários, professor. Você tem informação de salários dos jogadores da Portuguesa? Estão todos pagos? Já tem gente começando a atrasar salário? Lembrando que se a Portuguesa fizer isso daí, o que mais está acontecendo entre os clubes da Série A2 hoje, né, com essa epidemia? Com certeza. Por isso que eu estou enaltecendo aqui a nossa diretoria e nosso presidente. Porque ele do próprio bolso aí tem se esforçado para cumprir e honrar com tudo. Março já foi pago e vai ser pago aí a situação de abril. Então, assim, então tá tudo dentro de uma normalidade, sabe? Tá todo esse sacrifício, todo esse esforço dele. Claro, tem um ajuste aqui, outro ali, da situação da imagem dos atletas, que é uma situação normal e tem que ter, né? CLT integralmente paga, tá tudo em ordem. Jogamos contra o Rio Claro num domingo, dia 15, até na outra sexta-feira, o presidente pagou o bicho, que era o acordado com os atletas. Então, rapaziada, hoje a Portuguesa, nesse aspecto, nós só temos que bater palma ao nosso presidente e parabenizar pelo trabalho. Até o presente momento, o esforço que ele vem fazendo, a dedicação que ele vem tendo, esses últimos recursos aí, esforço é do próprio bolso, pô. Então, como é que a gente vai aqui, né, falar e não enaltecê-lo e não parabenizá-lo por isso? Como você falou, tem clubes aí que não tá... Pô, São Caetano tá 4, 5 meses atrasado aí, 3, 4 meses e desistiu da Série D, pô. Né? Então, São Caetano. Então, você olha aí pro outro lado, né, o esforço que o nosso presidente está fazendo. José Tavares fez uma pergunta que você já respondeu agora, se alguém está colocando dinheiro do próprio bolso, já respondeu o treinador da Portuguesa. O Rodrigo Garcia perguntando se não tiver, mas se o futebol não voltar, se a Série A2 não voltar, se já existe um planejamento para o ano que vem e você ficar orando a Portuguesa. Já foi perguntado para você do contrato, não dá para responder muita coisa agora nesse momento e sim focar numa possível volta, né, professor? Com certeza, com certeza. Se nós não sabemos, né, o que vai ser do calendário, né, do futebol brasileiro, se daqui a pouco tivermos a infelicidade de não terminar o campeonato, aí não vamos saber se vai ter Copa Paulista, se vai ter as coisas para frente, né? Então, para que a gente possa tomarmos qualquer decisão e termos qualquer certeza, precisamos ter a confirmação do que vai ser para frente. Edno, um cara que passou pela Portuguesa 2 vezes, um dos maestros naquele time da Barcelusa. Depois, na volta do Edno, a Portuguesa teve uma história bastante triste, né? A Portuguesa caiu e o Edno fazia parte desse elenco naquele rebaixamento. Edno está sendo cogitado, foi falado, não, alguma coisa conversada. Como é que está o Edno? E possível uma contratação naquelas futuras trocas ou substituições, ou até para o ano que vem, professor? O Edno sempre foi um grande jogador, né? Um grande atleta. Precisa ver como que ele se encontra hoje, né? Precisaríamos analisar tudo isso. Mas não, aqui dentro não teve nenhuma situação em nenhum momento de cogitar, só em redes sociais, de cogitar a situação do nome do Edno. Francisco Alexandre dos Santos Sobral, essa foi a pergunta do nosso Chiquinho, como carinhosamente ele é chamado. Kelly Tortelli, aquela mesmo que faz o programa com Antônio Quintal, graças a Deus, tive a honra de conhecê-lo, né, falando que já te conheceu pessoalmente, a Kelly Tortelli mandando um beijão pro professor aí. Obrigado, outra ela. O Valdir Ferreira falando que tem um cara bom, um garoto bom, que joga bola no Campeonato Baiano da primeira divisão, chamado Abinael, que jogou no Doce Mel Futebol Clube. É só levar para o professor para analisar, né? Fala com a diretoria da Lusa, né, professor? Valdir Ferreira falando isso para o senhor, hein? Sem nenhum problema. Faça eu chegar nas nossas mãos, que olhamos com o maior prazer e maior carinho aí a situação do atleta. Professor, agora uma minha aqui. Como que você encontrou esse elenco na sua chegada? O elenco da Portuguesa, como falamos agora há pouco, beirando a zona de rebaixamento. O que mudou nesse elenco de tal forma que a Portuguesa sai de uma zona de rebaixamento para fazer uma campanha com os números de time campeão? Se você tivesse pego o time desde o começo com esses números, fatalmente você estaria lutando pela parte de cima da tabela.
Perguntei qual que era o segredo daquele time do Santo André. Agora eu vou perguntar para você. Qual o segredo desse time da Portuguesa para subir dessa tal maneira? Não só no campo de jogo, mas na tabela de classificação, na luta contra o rebaixamento, para lutar por uma dessas 8 vagas. Eu acho que o Campeonato Paulista da Série 2 ele é muito equilibrado, né? Ele é muito equivalente às equipes e assim, o poder mental, eu acho que o poder de suportar a pressão, de entender o momento difícil, sem perder a alegria, né? Então esse grupo estava precisando disso, porque eles vinham fazendo alguns jogos bons, né? Tendo oportunidade de ganhar e não estava conseguindo o resultado, né? Mas eu tinha certeza que se mentalmente nós conseguíssemos recuperá-los, eles entendessem que tinham que ter tranquilidade para que pudesse desempenhar o que eles sabem, o que eles fazem, que sempre fizeram, que as coisas iam acontecer dentro em prol do coletivo, sem ter a vaidade, sem ter o eu, sem eu isso, sem aquele. Não. Teremos que se dedicar, teremos que nos unirmos realmente, fazermos a coisa acontecer. Então eu acho que isso aí foi a principal mudança que eles tiveram da chave da parte mental, de tirar aquela coisa, puxa, criei tanta chance, não fiz o gol aqui de novo, mas não, uma hora isso muda, né? Não há bem que perdure para sempre, também não há mal que perdure para sempre. Nós temos que trabalharmos, ficarmos quietos e trabalharmos, fazermos as correções, enaltecer o que tem de positivo. Não é também quando a coisa tá ruim que tá tudo errado, não é isso não. E também quando se ganha não tá tudo certo, né? Então tínhamos que pontuarmos algumas coisas dentro do que nós imaginávamos e entendíamos que para aquele momento eram os ajustes necessários, mas a principal situação que eu acredito foi a força mental do grupo e a união deles. E o torcedor conectados conosco aqui, vai bombando a live, hein, professor? Rafael Pascoal de novo, tem que enaltecer mesmo. Parabéns ao treinador Marchiori e parabéns à diretoria. Olha a Jéssica Ferreira Rodrigues, essa daqui vai em todos os jogos, viu, professor? Ela vai para Sertãozinho, ela vai para Penápolis, se a Portuguesa jogar, essa daqui vai em todos os jogos, como todos os outros torcedores que estão aqui conosco. A Jéssica perguntando aqui pro professor, e o Gerley? Como é que tá a situação do Gerley? Aí eu já emendo também, junto ao Gerley, eu emendo para você, professor. Como é que tá a situação do Maicon Jesus e do Lúcio Flávio? Fala respectivamente desses 3 jogadores. Maicon Jesus foi pego por indisciplina. Se der para falar aqui, fala. Se não der, tudo bem, beleza. E o Gerley, que veio de contusão, uma contusão grave no joelho, ligamento cruzado anterior, era um dos maestros desse time da Portuguesa no ano passado. E o Lúcio Flávio, com aquela contusão em Votuporanga, que por sinal não aconteceu nada com aquele jogador na ocasião, né? Então, Rossano, vamos lá. Maicon Jesus, quando eu cheguei na Portuguesa, ele não estava, ele estava afastado, né? Quando eu e o Flávio chegamos, ele não fazia parte do elenco ali, não estava ali. E aí um belo dia, nosso Alano falou para ele poder vir ao CT e conversarmos. E dentro disso, que ele chegou no CT, fisicamente, ele estava muito mal, estava gordo, completamente fora de forma. Não estava num perfil de atleta profissional como tem que ser. Né? Então falei para ele, ó, o que passou, as referências, informações que nós temos não são positivas, mas o que passou você nunca trabalhou comigo nem eu com você. Então do que foi daqui para trás eu não posso falar nada. O que vai importar é o nosso trabalho e a nossa lealdade daqui para frente. Se você quiser ser profissional comigo, as portas estão escancaradas. Quero, sei do seu potencial, acompanhei você jogando Copa Paulista o ano passado e gostaria que você, mas para isso precisamos fazer um trabalho primeiro de recuperação, porque no estado que você está é impossível jogar futebol. E aí ele estava treinando normal e demonstrando essa evolução, porém tivemos a pandemia e interrompeu por isso. Mas é um atleta que eu aposto bastante para frente, né? Dentro que siga todas as recomendações e como tem que ser, como qualquer um que ali esteja como bom profissional, terá a oportunidade dele. Está dentro de uma reestruturação. Dentro de uma reestruturação, dentro daquele momento, aconteceu isso. Maicon Jesus. O outro que você falou... Gerley Lúcio Flávio.
Lúcio Flávio, tivemos a infelicidade da lesão, né? Voltou, sentiu novamente. Agradecemos ao Corinthians, né? O presidente conseguiu com o Corinthians para que ele pudesse fazer o tratamento lá, acho que com o Ivan Grava, e recuperou agora. E agora a paralisação foi boa porque está recuperado, né? Então isso nos ajudou bastante nessa situação. Se o campeonato começasse hoje, o Lúcio teria condições, não? Teria. Se o campeonato começasse hoje... Recomeçasse, no caso, né? Recomeçasse hoje, ele já pudesse entrar normalmente. Alguma coisa de bom o coronavírus fez então, professor. O Lúcio Flávio recuperado se a Portuguesa voltar. Exatamente. E do Gerli eu já emento uma situação paralela que é do Paes também, né? São dois atletas de um nível muito bom, que eu, o presidente e o Flávio, em conversas junto com o nosso departamento médico, contamos com esses atletas, né? Então são atletas que estão em processo final de reabilitação, de recuperação, né? Já está sendo deles aí prorrogado até o contrato deles por conta disso, e por conta que eu, na parte técnica, o presidente também sempre afirmou a qualidade deles, o Flávio também. Então essa é a nossa também coisa positiva da parada, né? Que vamos ganhar mais 2 baita atletas, mais 2 baita reforços aí, né? Que é o Gerli e o Paes goleiro. E o Gerli, eu sempre fui fã do futebol dele, né? O Gerli, ele era um dos maestros no time que infelizmente não deu certo, o time da Portuguesa ano passado. A Portuguesa foi para a última rodada aí contra o Taubaté, na Copa Paulista, lutando por uma classificação e não deu, né? Também se ganhasse, classificava. E não ganhando, ficou em último no seu grupo. Eu gostava muito, particularmente falando, gostava muito do Gerli. Olha o Expedito Almeida, professor, ele me deu uma entubada agora há pouco, falou, pô, você não faz as minhas perguntas? Eu falei, Expedito, tá passando muito rápido. Ele fez a dele então aqui. O que você está achando da Série D? A Portuguesa é uma futura participação numa Série D? Foi cogitado isso, não foi? Esqueçam isso, torcedor. Não, torcedor, tem esperança que pode acontecer? O que você pode falar com essa desistência do São Caetano ou a desistência de outras agremiações que lá estão? É difícil a gente falar por outras desistências, né? Mas a desistência do São Caetano, não. Aí a Portuguesa não tem, como você falou, ela ficou em último na Copa Paulista na primeira fase, né? Então, pelo ranking, para chegar a uma situação dessa aí, seria difícil, né? E a Federação Paulista já também se manifestou que vai seguir os protocolos e os critérios, né, das equipes que estão à frente. Então, por essa via aí, eu acho praticamente impossível. Agora, não sei se daqui a pouco outros estaduais aí tiverem, outras equipes, né, de outros estaduais, né, de outros estados que vão participar, tiverem desistência, e a gente já não sabe como participa. Mas em nenhum momento está sendo cogitado, a princípio, a situação da Série D por conta disso. Isso é uma pergunta minha agora. Foram colocadas aí em redes sociais, e claro, chegando nos jogadores de futebol, não só nos da Portuguesa, como em todos os jogadores que lá estão, né? Com contratos a vencer. A maioria deles na Série A2, um campeonato que tem pouca estrutura, os clubes com falta de dinheiro, e foi falado pela Federação Paulista de Futebol, ou foi cogitada a ideia de não renovar contrato de ninguém. O que você pode falar sobre isso, professor? É uma situação muito complicada, por isso que eu enalteci o nosso presidente demais, né? Porque está fazendo de tudo aí, cumprindo aí com as situações dentro de todas as possibilidades. O que acontece? A federação quer que o campeonato volte para cumprir com todos os seus acordos com televisão, que a televisão daí cumpriria com os clubes, né? E ajudariam em todos esses aspectos. Porém, como é que vai renovar o contrato de alguém sendo que você não tem receita e não pode se pagar? É isso que não dá para entender. Por isso que a federação, nessa situação, foi cogitado isso, que é muito triste. É muito triste. Imagina os trabalhadores que precisam, esses atletas que não têm mercados, esses atletas que daqui a pouco têm uma dificuldade maior para se empregar no segundo semestre. Então, assim, é muito difícil a gente falar qualquer coisa por esses lados. O que a gente tem e torce e quer é que isso passe logo, para que a vida volte ao normal, para que o dinheiro possa, para os empresários, voltar a circular a economia dentro do país novamente. Porque nós que vivemos do esporte, nós dependemos do quê?
Ou é renda, ou é público, ou é dinheiro de cota, dinheiro de televisão e patrocínios, né? Então, tudo isso envolve esse retorno, ou seja, da economia, ou seja, torcida da aglomeração, né? E passando isso, que não esteja a torcida, mas que tenha a televisão, as transmissões, mas que jeito vai voltar isso com esse momento? Então, é muito difícil de entender, não é, porque tem os dois lados da coisa, mas é muito triste de passar por isso, ver milhares de atletas, milhares de seres humanos, trabalhadores, independente da profissão, passar por isso nesse momento, né? Então, o que foi sugerido é para que não se renove por conta que saúde financeira o clube vai ter e que garantia. Eu vou lá, renovo com o Rossano, mas não tenho dinheiro para pagar o Rossano. Como é que fica isso, né? Não fecha a conta, né? Então é complicado. Já acabou? E já foi conversado alguma coisa com você, professor, né, com a comissão técnica, os jogadores, a diretoria, sobre uma possível volta? A federação falou com o Castanheira também, deu alguma data, deu alguma coisa? Não. Só foi falado que querem voltar, que querem terminar, que vai terminar o campeonato. Porém, é como a gente vem falando, dia a dia está mudando o cenário, né? Dia a dia muda as coisas, as expectativas. Então não tem data, não tem nada. Vai ser simplesmente quando o pessoal da saúde aí conseguir realmente ter o controle dessa situação. Bacana, professor. Segunda melhor defesa da competição, a Portuguesa tem, em compensação, ela tem um ataque que não faz muitos gols. Como que você consegue explicar isso daí e o que tem que fazer para manter um equilíbrio? Ataque faz bastante gols e a defesa sofre poucos gols. Eu acho que assim, é ter tranquilidade ali naquele último terço, né? Ter calma. Porém, comigo, acho que estamos caminhando aí, né? Nos jogos, tem criado, tem feito, tem conseguido, mas o mais importante naquele momento de recuperação eram os resultados positivos virem e crescer na tabela. Mas isso é uma situação que estamos sempre procurando ajustar, de ter um equilíbrio maior, de sempre que pudermos termos a tranquilidade de converter em gols as situações e dar mais tranquilidade à equipe, e isso é sempre o que buscamos. Legal, professor. E também foram postadas algumas fotos aí em redes sociais do gramado do Canindé, o gramado verdinho, e depois foram postadas outras fotos também do gramado em processo de reestruturação. O que você pode falar do gramado do Canindé? Como que ele está hoje? Não, hoje o gramado está ficando espetacular. O presidente conseguiu aí uma empresa junto à Federação Paulista e está fazendo toda uma reestruturação do gramado, todo um trabalho ali maravilhoso, porque eu acho que isso é o principal. Um clube que quer ver um futebol bom, um futebol gostoso, precisa ter um gramado bom, um gramado bonito, que te proporcione essas condições para que isso aconteça, né? Então, tá ficando nota 10. Professor, para a gente encerrar, te dispensar aí, né, para você fazer os seus afazeres. E também vai começar o programa do Antônio Quintal para a coletividade acompanhar lá o Quintal. O que você pode falar para a torcida da Portuguesa aí se o campeonato voltar? A tela é toda sua. Não, agradecê-los, né, até aqui e sempre pedir para que tenhamos essa parceria, né, com os atletas, para com o clube, para que juntos realmente possamos, né, fazer a diferença, porque eles fazem a diferença, né, eles empurram, eles são magníficos, a energia deles é fantástica, então esperamos que eles possam sempre nos apoiar e sabemos que vamos passar momento bom, momento mais ou menos, momentos difíceis, mas o mais importante de tudo que eu vejo é a união desse momento, é a força ali dentro de campo para com os nossos atletas, para que eles possam sempre ter essa energia positiva para sair de todos os momentos. E fazermos de tudo, que eles tenham a certeza que nós não estamos medindo esforços para fazer a Portuguesa voltar, retornar de onde ela nunca merecia ter saído, né? Então podem ter certeza disso, que tanto a diretoria quanto eu, comandante, com todos os meus, estamos fazendo tudo o possível e o impossível para que tudo isso aconteça e trazer a Portuguesa de volta a um bom cenário. Professor,
Agradeço muito a sua participação aqui no Sodat News. Deu para interagir um pouquinho com o torcedor da Portuguesa, aquele torcedor que está desconfiado, aquele torcedor que está chateado, aquele torcedor também feliz pelo que vem acontecendo. E você, é um prazer enorme tê-lo conosco aqui no Sodat News e ter respondido todas as perguntas. E, claro, a volta dos jogos, a gente vai bater um papo bacana aí nas futuras coletivas. Muito obrigado, Rossano. Parabéns mais uma vez. Parabéns pela Júlia aí, viu? Que Deus abençoe muito. Vi nas redes sociais. A Julinha, torcedora da Luz, hein? Linda demais. Que Deus abençoe muito aí você e a vossa família aí com ela, tá bom? Muito obrigado por tudo. Parabéns pelo programa aí. Conte sempre conosco. Estamos sempre à disposição. E eu que agradeço o espaço aí. Muito obrigado. Valeu, professor. A Júlia, quando puder entrar no campo aí, já falei pro Dida, o Dida já me prometeu e você também vai carregá-la nos braços aí, entrando com a Júlia aí nos gramados do Canindela, já com a roupinha da Luz, hein? Vai ser um imenso prazer, pode ter certeza. Será um privilégio. Ah, legal. Tem um ônibus também aqui da Portuguesa, né, que foi mandado aqui. Eu tirei uma foto no ônibus do ônibus da Portuguesa. Deixa eu ver. Você consegue ver aqui, você consegue acompanhar a gente aqui ou não, se só tem o áudio? Não, estou acompanhando vocês também. Ah, então tá bom. Então, dá para colocar aqui, só que tá dando um errinho aqui, a gente deixa para a próxima. Professor, perfeito. Então, brigadão então, e fica com Deus e dá um abraço na família aí. Amém. Será dado aí também. Muito obrigado. Um grande abraço. Fica com Deus. Valeu, um abraço. Acompanha o Quintal aí agora que vai começar o programa dele. Show de bola, mestre, professor, nosso professor Quintal. Show de bola. Esse daí também é monstro comentando futebol, hein, professor? Esse daí manja, hein? Acima da média, nosso professor Quintal. Um abraço. Valeu, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Tá aí, pessoal. Então é isso. Fizemos um trabalho bem bacana aí com o treinador da Portuguesa, Fernando Marchiori. Dispensamos agora o treinador, sempre nos atendendo prontamente, tanto nos jogos, né, nas coletivas que a gente faz, lives, eu ligo para o professor, ele fala uma coisinha ou outra. O fato é que a Portuguesa acertou, trouxe um treinador bacana, um treinador bem capacitado, um treinador vitorioso. Isso daí é bom, porque a Portuguesa, nesses times da Série A2, a Portuguesa é um time grande, é o time que precisa desse acesso urgentemente. E ele obteve esse acesso com o Santo André em 2019. O treinador da Lusa, Fernando Marchiori, esse mesmo que estamos conversando, ou que conversamos agora há pouco, ele teve o seu título com o Santo André ano passado. Então ele sabe como ganhar essa competição, ele sabe como fazer essa conquista tornar-se realidade para a Portuguesa, que é o que está precisando. Então, eu agradeço muito a todos vocês. Peço perdão, desculpa se eu não consegui ler todas as mensagens. A nossa live bombou, foram vários os conectados conosco ao vivo. Eu não pulei nenhuma mensagem, nada disso. O torcedor está aqui para falar o que sente, o que acha. Se ele quiser fazer alguma crítica, ele vai fazer. Se ele quiser fazer algum elogio, também fará os elogios. Não pulamos nada. O que pode ter acontecido é que os comentários eles são muito rápidos, então pode ter pulado alguma coisa e eu não percebi. Mas não porque eu olhei para aquilo e não perguntei de propósito. E a live é muito curta porque eu não quero passar o meu horário para o programa do Quintal. Eu quero que todo mundo acompanhe o Quintal no horário dele. Então não dá para a gente ler todos os comentários, mas à medida do possível, a gente conseguiu ler os comentários para o treinador da Portuguesa e ele, à medida do possível, conseguiu responder essas perguntas. Faremos novas lives com o torcedor da Luz, interagindo com jogadores rubro-verde, com o treinador da Portuguesa e em outras lives que faremos, se Deus quiser, a Portuguesa já jogando, voltando ao campeonato, aí a gente consegue fazer várias outras perguntas. Agradeço muito pela audiência, agradeço o carinho que vocês estão tendo conosco aqui no Sodat News. Eu sou um cara que estou acompanhando a Portuguesa o campeonato inteirinho. Sodat News está acompanhando esse time, todos os jogos da Portuguesa ao vivo. A gente vai fazendo pelo Sodat News, pelo aplicativo, pelas plataformas Facebook, YouTube, Instagram. A gente vai colocando a torcida da Portuguesa bem ciente, a Portuguesa em contato com o seu time do coração.
Portuguesa, o torcedor rubro-verde nunca vai poder falar que não consegue acompanhar o time se depender do Soldati News. Aonde a Portuguesa jogar, estaremos lá para fazer os jogos. Então, agradeço muito a audiência de vocês, o carinho, né, de vocês estarem conosco até agora, aguentando aqui o Rossano Campos e a gente fazendo outras lives aí, futuramente interagindo com todos vocês. Rapaziada, um grande abraço e agora eu convido todos vocês para ir lá no Quintal, lá no programa do Quintal, interagir com ele também, que é um cara que tem a sua fidelidade perante ao seu público, perante a colônia da Portuguesa, e todo dia aí, faça sol, faça chuva, frio, ele em quarentena, ele que é daquele grupo de risco, mas ele está sempre ali mandando informações e passando tudo que ele, do conhecimento dele para a torcida da Portuguesa. Um grande abraço a vocês e até a próxima. Valeu, até mais!